Bom dia, hoje é dia 20 de julho e vamos para o sermão especial para o Dia do Amigo. Tenha amigos que te levem até Jesus. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, e nem mesmo diante da porta, e ele pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por quatro. E eles, não podendo aproximar dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 5, 1 ao 5. Hoje celebra o Dia do Amigo. Com mensagem e carinhos, mas raramente se pergunta qual é a última finalidade de uma amizade. Marcos registra a cena de quatro homens que carregaram um paralítico até Cristo. E ali está a resposta que a cultura não oferece. A amizade não existe apenas para preencher o tempo livre. Existe em sua forma mais alta para conduzir alguém até o único que pode perdoar pecados. Se os seus amigos nunca o aproximaram de Jesus, você precisa reconsiderar o que tem chamado de amizade. O amigo que carrega o peso que você não pode carregar sozinho. Na Judéia do primeiro século, a paralisia significa dependência total. Um paralítico não tinha mesmo meios de buscar ajuda por conta própria. Sua única esperança estava nas mãos de outro. E o texto é preciso ao registrar que foi carregado por quatro homens. Um detalhe que revela o esforço coordenado, não um encontro casual. Não foi um amigo isolado que resolveu ajudar no impulso de piedade. Foram quatro pessoas dispostas a interromper o próprio dia para sustentar o peso de outro. Isso expõe a rasa definição de amizade que a cultura contemporânea oferece. Amigo hoje muitas vezes significa apenas companhia agradável, alguém que compartilha entretenimento e não exibe nada em troca. O texto bíblico apresenta outro padrão. O amigo verdadeiro é aquele que enxerga a sua incapacidade de chegar a Cristo pelas próprias forças. E em vez de deixá-lo entregue à própria condição, coloca o ombro sobre a maca. Avalie as pessoas ao seu redor. Existe alguém disposto a carregar o seu peso até Jesus quando você não consegue caminhar até lá? E você tem sido tipo de amigo? Amigos que rompem barreira para te aproximar de Cristo. As casas da Galileia daquele período tinham telhados construídos com vigas de madeira, ramos e barro compactado. Acessíveis por uma escada externa, a estrutura permitia a abertura sem risco de desabamento total. Mas isso não tornava o gesto simples. Interromper a pregação de um rabino, expor-se diante de uma multidão e ainda danificar o teto de uma casa que não lhes pertencia exigia disposição para o constrangimento e para o julgamento alheio. Os quatro homens não recusaram diante do obstáculo. Eles construíram uma passagem onde não havia nenhuma. Muitas amizades param exatamente no ponto em que seria preciso incomodar, insistir ou parecer inconveniente. É fácil ser amigo enquanto tudo é confortável. A prova real aparece quando é necessário romper a multidão que separa alguém de Cristo. Seja essa multidão feita de vergonha, de orgulho ou de indiferença religiosa. Um amigo que só acompanha enquanto for confortável não é o amigo que o texto descreve. O amigo
e vale a pena ter é aquele que abre um caminho quando a porta da frente está fechada. Amigos cuja fé alcança o que a sua própria não alcança. O texto registra que Jesus viu a fé deles, não apenas a fé do paralítico. Para os escribas presentes, a declaração seguinte não era sobre uma cura física, era uma reivindicação direta da autoridade divina, porque somente Deus tem o poder para perdoar pecados. Jesus respondeu à fé exercida pelos 4 amigos como um perdão concedido ao homem deitado diante deles. A fé alheia, exercida em intercessão, torna-se um instrumento nas mãos de Deus para alcançar quem não tinha condições de chegar sozinho. Aqui está o ponto mais alto de toda a amizade cristã. O objetivo final não é consertar um corpo, é entregar uma alma ao único que tem autoridade para perdoar pecados. A cultura celebra o amigo que resolve o seu problema prático. O evangelho exige mais. Se a sua amizade nunca colocou ninguém diante de Cristo, ela ainda não cumpriu a sua finalidade mais alta. E se você é o paralítico da história, alguém capaz de chegar a Jesus pelas próprias forças, saiba que essa mesma fé intercessora pode ser o meio que Deus usa para levá-lo à cruz, onde a dívida do seu pecado foi paga por completo. A cena de Marcos não é sobre generosidade humana, é sobre a autoridade de Cristo para perdoar. Os 4 homens fizeram o que estava ao alcance deles: carregar, romper, insistir, mas apenas Jesus podia fazer o que estava além do alcance de qualquer amizade humana: declarar um pecador perdoado. Toda a amizade que você cultiva só terá valor eterno na medida em que apontar para essa autoridade, exercida plenamente na cruz, onde Cristo pagou o preço que nenhum amigo, por mais dedicado que seja, poderia pagar por você. Pare de medir as suas amizades pelo entretenimento que oferecem e comece a medi-las pela direção que apontam. Se você tem amigos que afastam de Cristo, é hora de reconhecer o perigo dessas relações. Se você não tem nenhum disposto a carregá-lo até Jesus, clame a Deus por essa companhia enquanto não vem. Carregue-se você mesmo até a cruz, porque Cristo recebe tanto o que chega carregado por outros, quanto o que se arrasta sozinho até seus pés. Hoje é o dia de reconhecer que nenhuma amizade substitui o encontro pessoal com aquele que perdoa pecados. Venha a Jesus. Pai querido, nós te agradecemos porque tua soberania colocaste no caminho de muitos pecadores paralisados, pessoas dispostas a carregá-los até o teu Filho. Reconhecemos que nenhuma amizade humana tem poder para perdoar pecados e somente Jesus, morto e ressuscitado, possui essa autoridade, comprada com o seu próprio sangue na cruz. Pedimos que nos conceda amigos que nos conduzem a ti. Nos apresente os teus amigos, Jesus, que nos transformes e que nos transformes nesse tipo de amigo para os outros. Que ninguém que ouça essa palavra permaneça deitado longe de Cristo. Isso é o que pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 E essa é a mensagem especial de hoje, do Dia do Amigo. Então compartilhe com seus amigos, seja da igreja, seja do seu ministério, seja do seu trabalho, que você seja esse tipo de amigo que leve as pessoas até Jesus. E se você não tem nenhum amigo, ore pedindo que Jesus apresente os amigos dele para você. Que Deus te abençoe, te proteja. Amém. Amém.